Graça e paz, irmãos. Hoje estamos finalizando mais um imperativo dentro daqueles que têm sido os nossos propósitos durante esses meses. E hoje nós vamos finalizar o propósito do amor fraternal, aquilo que tem conduzido as nossas vidas como comunidade de Cristo, como igreja de Jesus Cristo, como corpo de Cristo. E hoje nós estaremos meditando na carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 22 a 25. E eu quero desde já convidá-lo a se ver, se identificar diante de tudo aquilo que Pedro escreveu, a se enxergar diante dessa necessidade de entender a igreja, corpo de Cristo, como um espaço de comunhão, de amor, de cumplicidade santa. Eu entendo que dentro dos propósitos de Deus, você não chegou a essa comunidade por acaso. Foi o Espírito Santo que o trouxe, ou que a trouxe a esse espaço, para que você seja bênção na vida do outro, e que o outro também seja bênção na sua vida. Porque se não for assim, vai ficar disperso o nosso trabalho, o nosso propósito. E é tão bom rever irmãos, amigos que estão, quem sabe, já há algum tempo distantes, enfermos, impedidos de estarem na casa do Senhor, e quando estão de volta, isso é uma grande alegria para nós, porque é isso que nos move a estarmos juntos. O seu problema é meu problema, a minha alegria é sua alegria, e isso nos contagia e nos impulsiona em direção do outro. Por isso o amor, e aqui está a Filadélfia, que é esse amor que envolve uma comunidade, que diz respeito a um povo, que diz respeito a uma família que tem o mesmo pai, uma família que tem os mesmos propósitos, e está sendo convidada mais do que nunca, diante de tantos valores distorcidos, está sendo convidado a estarmos juntos, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou, unidos, dentro de um mesmo propósito, dentro de um mesmo ideal. E o texto diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional, os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro está dizendo, olha, é isso que o Senhor quer e deseja que possamos aprender. É isso que o Senhor deseja nos transmitir como desafio, mas como uma oportunidade de abençoar aqueles que estão à nossa volta. Sabe, irmãos, quando eu comecei a ler a carta de Pedro, uma coisa veio ao meu coração. Esse é o mesmo Pedro? Esse é aquele Pedro dos evangelhos? O poder do evangelho faz exatamente assim, irmãos. A transformação de vidas, impactadas pelo poder do evangelho, nos transforma, nos comissiona a sairmos da nossa zona de conforto, ou quem sabe, mudarmos de atitude e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E eu comecei a imaginar algumas atitudes daquele velho Pedro, porque todos nós já tivemos essa velha natureza. Já vivemos longe dos caminhos do Senhor, já servimos não a Deus, mas aos nossos desejos, às nossas paixões, às nossas vontades. E eu comecei a lembrar daquele velho Pedro, antes do encontro com Jesus lá no mar de Tiberíades, quando ele foi confrontado por Jesus, e Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro se sentiu afligido em função de tudo aquilo que ele havia vivido ou experimentado. Primeira coisa que eu percebo é que a antiga relação de Pedro para com os discípulos. Você lembra quando Jesus disse, olha, essa noite, o pastor será preso e as ovelhas vão se dispersar. E ele olha para Jesus e disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu não. Esses fracos podem te abandonar, mas eu não. Ou seja, uma situação de desprezo.
de prepotência. E nós conhecemos o final da história, a gente sabe onde foi bater essa própria prepotência de Pedro. E é tão bom saber que Deus nos resgata do velho homem, da velha natureza, nos dá uma segunda chance. E aí está agora Pedro falando: amem-se fraternalmente uns aos outros com toda a força de suas almas. É o mesmo Pedro? É, mas agora um homem transformado pelo poder do Evangelho, pelo impacto do confronto com Jesus. Uma outra coisa que me veio ao coração e veio à mente: a falsa garantia de Pedro quanto a seguir Jesus. Jesus mais uma vez confronta Pedro e diz: olha, Jesus, você não vai ser entregue na cruz, não, eu não vou deixar. E ele olha para Jesus dentro daquela ameaça que o seu mestre estava sofrendo. Ele diz assim, Mateus capítulo 26, verso 35, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E os outros discípulos disseram o mesmo. Se tiver, tem que passar por cima do meu cadáver. E aí nós conhecemos o final da história. E esse homem foi restaurado pela segunda chance que Jesus deu a ele. Mas encontra uma terceira experiência na vida de Pedro. Aquilo que mais me impressiona dentro do relato de Pedro. Você lembra do ofício de Pedro? Qual era o que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? O que era que ele era? Pescador. Não frequentava a sinagoga, não frequentava a escola judaica. Era alguém que não tinha tempo, afinal de contas havia aprendido com seu pai, havia aprendido o ofício da pescaria com seu pai, e não tinha tempo de ir à escola. E era alguém iletrado, provavelmente, mas esse homem escreve algo que é para minha exortação, para meu encorajamento. E é lindo quando eu encontro Pedro ali em Jerusalém, depois de curar aquele paralítico, lá no capítulo 5 de Atos, quando as autoridades judaicas percebem que a conduta de Pedro, apesar da sua falta de instrução, e a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 5, verso 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse é o novo Pedro, o Pedro que assume o desafio. Se eu humilhei os meus irmãos, se eu menosprezei a coragem deles, agora eu preciso ajuntá-los, eu preciso trazê-los para junto de mim. E é tão bom quando o Evangelho nos dá a oportunidade de recomeço. E o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro trabalham exatamente com essa ideia do que eu era antes, do que eu fazia, do que eu vivia, a velha natureza, tudo aquilo que eu experimentava como valor, como sendo algo significativo para a minha vida. Mas hoje fui alcançado pela mensagem do Evangelho. Eu não posso continuar do mesmo jeito que vivia antes de conhecer Jesus. E esse é o desafio que recai sobre cada um de nós, irmãos. Muitas vezes, antes de conhecer Jesus, nós somos dinâmicos. Abraçamos os desafios. E nos empenhamos na nossa causa. E muitas vezes, quando aceitamos a Jesus, aquele mesmo ímpeto, aquele mesma disposição, aquele mesma energia e vigor, muitas vezes aparece. Mas veio ao meu coração algumas lições que Pedro deseja que possamos experimentar como corpo de Cristo, vivendo esse amor fraternal, essa Filadélfia. Primeira lição que eu aprendo nessa exortação e encorajamento do apóstolo Paulo, é que uma notável diferença, o passado, marcado pela busca de agradar seus próprios interesses, o presente, sempre buscando atender aos interesses do próximo. Não é mais um mesmo Pedro. Esse Pedro eu não estou conhecendo. Esse Pedro não é aquele que negou Jesus. Esse Pedro agora está empenhado em assumir o compromisso de motivar aqueles que estão dispersos, estão sendo perseguidos, que fugiram de Jerusalém para não serem mortos. E aí Pedro envia carta a esses irmãos, com o desejo de motivá-los e encorajá-los. Olha, não façam aquilo que eu fiz, não neguem a Jesus, vivam em comunidade, vivam em irmandade, para que vocês se tornem mais fortes, para que vocês possam vencer aquele que luta contra nós. E essa é uma mensagem tão atual para a igreja de Jesus Cristo nos nossos dias. Se nós não estivermos juntos, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, nós seremos exterminados. A igreja vai perder o seu foco,
Quando cada um começa a entender do seu jeito, interpretar a palavra do seu jeito, e a igreja começa a enfraquecer, porque começa a ficar dispersa. E o apóstolo Pedro disse: olha, o segredo para o nosso sucesso é permanecermos coesos, unidos no mesmo ideal, no mesmo propósito. Ainda que o seu pensamento seja distinto do meu, mas temos um ideal maior, que é pregar o evangelho do nosso Deus. E é tão bom quando eu olho para o apóstolo Pedro, e ele diz assim, quando eu percebo, desde o início da carta, desde os primeiros versos, eu percebo um processo de catarse. Veja como o apóstolo Pedro fala do velho homem. Veja o versículo 1, a parte A. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, e ele continua mostrando alguns lugares, ou seja, aqueles que assumiram o compromisso de anunciar o evangelho através de suas vidas. Vocês estão dispersos, vocês saíram de Jerusalém para não serem mortos, mas estão anunciando por onde vocês passam o evangelho do nosso Deus. Ou seja, alguém que se acomodou com a situação até então, mas agora estava sendo desafiado a colocar em prática tudo aquilo que ele havia experimentado. Veja outro olhar para trás. Ele diz lá no versículo 14: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Ele disse: olha, vocês já fizeram, vocês já foram, vocês já praticaram, vocês já experimentaram, mas agora vocês estão sendo trabalhados, moldados pela vontade de Deus. Por isso, não retrocedam, não voltem atrás, continuem em frente. Os desafios são grandes, sim, mas a igreja de Jesus Cristo não pode retroceder. Nós, como igreja de Jesus Cristo, não podemos perder de foco, perder de vista aquilo que é o maior interesse da igreja, é levantar a bandeira do evangelho. E ainda no versículo 17, uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as boas obras de cada um, vivam, experimentem, desfrutem, porque temos um único Pai, o Pai de todos nós. Você não é estranho, eu não sou estranho, você não é escravo. Um dia nós fomos alcançados, redimidos, resgatados, justificados, para viver em harmonia, dentro de um mesmo objetivo, dentro de um mesmo ideal. E é tão bom quando a gente pode aprender. Quando o apóstolo Pedro, no versículo 22, ele diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. E é interessante que, separando essa expressão, agora que, esse advérbio temporal, virei a página, mudei a atitude, eu sou uma nova criatura, agora que, ou seja, Pedro está nos convidando a enxergar a vida, não mais com os nossos olhos, não mais dentro das nossas vontades, mas cumprindo a vontade daquele que é soberano para conduzir as nossas vidas. Mais uma vez o apóstolo Pedro nos convida a olhar para trás, e diz: olha, vocês já estão vivendo de acordo com os princípios do mundo, agora que vocês abraçaram o evangelho. E precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que essa mudança de vida, de atitude, de escolha, não possa macular o nome do evangelho. Aquele que experimenta de um novo nascimento, precisa ser revestido, vestido novamente com novas vestes, com novos valores, com novos princípios, com novas escolhas. E não podemos permanecer do mesmo jeito antes de conhecermos a Jesus. Uma mudança de atitude. Se antes vivíamos segundo os valores deste mundo, agora somos guiados pelos valores eternos do evangelho. Eu era, eu fazia, eu vivia, eu andava. Agora eu sou guiado pelo evangelho do nosso Deus, pela vontade do Espírito Santo. E é isso que move a igreja a estarmos juntos. Ainda que você pense diferente ou tenha vontades e gostos diferentes do meu, mas o objetivo é um só, é levantar a bandeira do evangelho. E o apóstolo Pedro nos convida a estarmos juntos, coesos, dentro de um mesmo objetivo, dentro de um mesmo ideal. E mais uma vez, voltando ao verso 22, separando a expressão: vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Houve uma ruptura com tudo aquilo que vocês experimentavam, com tudo aquilo que vocês viviam.
Percebo que é um processo gradativo e constante, fazendo com que o resultado, a aceitação e o bem-estar do próximo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nós temos um Pai que guia e dirige as nossas vidas. E aquele pai que não quer jamais ver a divisão do seu corpo, dos seus filhos, da sua família. Esse é o desejo do Pai para nós. É vivermos em harmonia, cumplicidade, respeito. E vivendo, acima de tudo, esse amor fraternal, a Filadélfia. O Evangelho impõe determinadas condições que precisam ser satisfeitas para que a Filadélfia flua naturalmente, que o amor fraternal possa existir entre nós. As nossas diferenças sumiram, os nossos gostos ficaram em segundo plano. O que importa agora é a vontade do Pai. Porque se eu colocar a minha vontade como pressuposto, logo a vontade do outro vai prevalecer e vamos criar divisões. A igreja de Corinto era dividida, porque existia o de Paulo, de Apolo, de Cefas, existiam as divisões no meio da igreja. E o apóstolo Paulo precisou corrigir aquela igreja. Não. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Não quero partidarismo no meio da igreja, não. Somos todos filhos de um mesmo Pai, e isso não podemos perder de vista. Isso nos move ao encontro do outro. E mais uma vez, volto os meus olhos para o versículo 22, e o apóstolo Paulo diz: agora que vocês purificam, veja como o sentido muda. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando a Filadélfia, ao amor fraternal. E eu saí pesquisando essa Filadélfia em outros versos da palavra, e encontrei lá em Romanos, no capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com Filadélfia, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é o objetivo maior de uma comunidade cristã. É o amor entre nós, o compromisso. Quando criança, quando ainda jovem, a gente tinha muito uma questão de alguém ia discutir, ia brigar, e alguém disse: olha, mexer com você está mexendo comigo. Mexer com você está mexendo comigo. E é exatamente assim que precisamos nos sentir. O seu problema é meu problema. A minha alegria passa a ser a sua alegria. Porque o objetivo é a união, é a cumplicidade, é a harmonia no meio do corpo de Cristo. Por isso o apóstolo Pedro nos convida a vivermos essa Filadélfia aqui entre nós, para que possamos andar coesos, unidos dentro de um mesmo objetivo, para que o mundo não venha destruir os nossos valores, os nossos princípios, os nossos ideais. Mas encontro uma segunda lição: o renascimento que dá origem ao Evangelho não é resultado de uma relação humana, mas de uma relação divina. Porque é exatamente isso que o apóstolo Pedro diz, versículo 23, pois vocês foram regenerados, recriados, refeitos, renascidos, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Nós não fomos criados dentro dessa ideia de famílias. Alguns dias atrás, alguém me procurou, disse: pastor, olha, nessa igreja a gente não pode falar mal de ninguém. Eu digo: como assim, meu irmão? Porque eu descobri que fulano é primo de fulano, que é sobrinho de cicrano e é primo. Eu digo: exatamente assim. Mas muito mais do que isso, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. E é impressionante quando a gente olha o sobrenome de alguns que são idênticos a outros, e aí procurar a família Monteiro, existe uma multidão aqui nessa igreja, a família Moraes, a família Alves, e seja, quantos de nós somos irmãos de sangue, mas o que conta mais é o sangue derramado no Calvário do Cordeiro de Deus. É esse que nos une, é esse que me torna igual a você, é esse que me une a você, e me faz com o objetivo de estar junto, de desafio de estarmos juntos, ainda que pensemos diferente. O cristão renasceu não de uma semente humana e mortal, mas de uma semente divina e imortal. Afinal de contas, os nossos nomes a gente deixa aqui nesse mundo. Os nossos sobrenomes a gente deixa. Com ele vai o nosso nome, o nosso sobrenome. Mas é tão bom saber que essa semente ela é incorruptível, mesmo depois da morte. Ainda vai estar viva, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. E eu estava lendo um comentarista bíblico, ele dizia assim: se nós não conseguimos andar em harmonia enquanto estamos aqui na terra,
não conseguiremos viver em harmonia quando subirmos para o céu. Se nós não aprendermos a lidar com a diferença aqui na terra, com certeza não vamos aprender a lidar com as diferenças lá no céu. Por isso o tempo de preparar o céu é hoje. É hoje. É estarmos juntos. É você que está em casa, por quem nós temos intercedido. Você que está em casa, que faz parte da nossa lista de oração. Você que tem sido citado e citada em nossas orações no templo e em nossas casas. Você é amado, você é amada pela sua igreja, pelo povo de Deus, que tem assumido esse compromisso, estar junto com você nessa missão. Hoje, no final da manhã, estive com a irmã Renilda, lá na Santa Casa. Ela teve um princípio de AVC e precisou se internar na UTI da Santa Casa. E ela disse uma coisa: pastor, agradeça a minha igreja pelas orações. E eu disse: olha, eu vou pregar hoje e eu vou levar essa palavra da irmã. A irmã Renilda está dizendo muito obrigado a você, que talvez nem saiba que ela soubesse que ela estava internada, mas tem orado pelos enfermos. Gente que a gente não sabe nem de quem se trata, mas está lá na nossa lista de oração, porque nós sabemos que o Pai daquelas pessoas tem cuidado delas, e nós somos intercessores, e nós um dia estivemos naquela lista, eu estive naquela lista. Hoje eu tenho uma oportunidade de estar orando por aqueles que fazem parte dos nossos motivos de oração. Isso é igreja, isso é corpo de Jesus Cristo. Se herdamos uma nova vida, herdamos com ela uma nova natureza. Eu vivia, eu falava, eu frequentava. É uma pena que a gente não consegue ver isso em todo mundo. Os valores não são mudados, os costumes não são mudados, e começam a frequentar ou participar do corpo de Cristo, mas os valores continuam os mesmos. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Se a minha natureza mudou, os meus princípios, os meus valores também precisam mudar, para que cada vez mais eu me torne parecido com Jesus. Se somos coparticipantes da natureza divina, então manifestamos essa filiação quando imitamos o nosso Pai. Nós temos o DNA de Jesus Cristo em nosso corpo, em nosso sangue. Esse DNA faz diferença nos nossos relacionamentos. As pessoas que não conhecem a Jesus, mas conhecem a mim, conhecem a você. E eu preciso ser canal, eu preciso ser instrumento para que essas pessoas venham conhecer de Jesus através da minha vida, através do meu exemplo, através do meu testemunho. E é tão bom saber que Deus escolheu a nós para cumprirmos essa missão. É difícil, sim. É desafiador, claro. Mas não tem coisa melhor do que estar servindo ao Rei dos Reis, dentro de uma comunidade de fé, que prega esse evangelho, mas que vive aquilo que prega, e que a cada dia tem buscado viver essa harmonia, essa cumplicidade santa. Quem diz isso é João escrevendo uma citação de Jesus, quando fala do verbo que se fez carne, e ele fala exatamente da descendência para o qual Jesus foi enviada, mas aqueles não aceitaram, e a nós foi nos dado o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz assim, versículo 13, capítulo 1 de João: os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas de Deus. Você não é judeu? Imagino que não. Você não faz parte da genealogia de Abraão? Imagino que não. Mas você corre no seu sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue que nos une, que faz com que você e eu sejamos irmãos. Estamos assumindo o mesmo compromisso de estarmos juntos na caminhada, na batalha cristã. E a terceira e última lição que eu aprendo com o apóstolo Pedro: o contraste entre a semente plantada na terra pela ação humana e a semente plantada no coração pela ação divina. E o apóstolo Pedro mostra com muita propriedade que essa semente, a relva, nasce, cresce, mas logo vai secar e vai ser lançada no fogo. Mas a semente que é plantada em nossos corações, essa vai perdurar até a eternidade. Essa vai perdurar até a vida eterna. Não é algo passageiro, não é algo efêmero, não é algo trivial, é algo essencial para o qual fomos chamados. E é lindo quando o apóstolo Pedro diz exatamente isso no versículo 24: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva.
A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. São pegadas que você está deixando, enquanto está trilhando o caminho do Senhor. São referenciais que você está deixando no meio da sua família, na sua repartição, no seu trabalho, na sua escola. São pegadas que as pessoas que convivem ao seu lado vão perceber claramente que existe uma diferença entre você e eles, entre eu e eles. As pessoas vão querer saber por que você é diferente. E a gente vai ter a oportunidade de testemunhar da graça de Jesus Cristo que um dia nos alcançou. E é tão bom viver essa experiência, a experiência não de ser notado, mas que através das nossas vidas o Evangelho seja conhecido. E muitos preconceitos, ideias preconcebidas, mas eu nunca imaginei que você fosse crente. Por quê? Porque eu sou alegre? Porque eu sou comunicativo? Sim, eu pensei que crente fosse desse jeito, e você hoje quebrou esse... Mas exatamente assim, crente é alegria. Mas a alegria não está nas coisas materiais, mas a alegria está em Cristo. Não tem coisa melhor do que a gente experimentar disso. A rapidez com que a vida passa é a nossa motivação em amarmos hoje e agora, pois não sabemos se teremos tempo amanhã. Lembro de um testemunho de um missionário quando esteve aqui entre nós. Não lembro o país em que ele estava, da Junta de Missões Mundiais. E ele dizia que tinha assumido um compromisso com Deus de ir de ônibus para trabalhar. E sempre que se aproximava alguém dele, ainda que fosse um país perseguido, impedido de pregar o Evangelho, ele começava a conversar com aquela pessoa e começava a passar alguns valores. E de repente ia falando de Jesus, ia falando dos valores cristãos. Ele disse que até um dia que sentou uma pessoa do lado dele, e ele ficou querendo começar o diálogo, mas não teve coragem, não sabia como aquela pessoa ia reagir. E ele disse, não vou falar não. Dias depois ele descobriu que aquela pessoa morreu. E ele dizia, até hoje, eu guardo remorso no meu coração de não ter falado de Jesus para aquela pessoa. Aquela pessoa poderia ter salva. Aquela pessoa poderia morrer, mas morrer com Jesus. E fruto da minha omissão, do meu descaso. Não podemos perder de vista que o nosso tempo aqui é um tempo breve. Por isso, lancemos a semente. Semeemos a palavra do Senhor, para que ela possa ser continuada, ela possa ser multiplicada, ela possa ser expandida. Tudo o que fazemos em obediência à palavra dura para sempre. Tudo o que fazemos na energia da carne parece belo por um tempo, mas logo morre. Não ficaremos para sempre, mas os valores que temos semeados, sim, eles se perpetuarão na vida das pessoas à nossa volta, dos nossos filhos, do nosso irmão, da nossa irmã, pessoas que fizeram parte da nossa história, e que deixaram um legado em nossas vidas, e que faz muita diferença em nossas vidas. Não podemos perder de vista isso, irmãos. O objetivo maior de estarmos aqui, é estarmos juntos, propagando e anunciando o Evangelho do nosso Deus. Devemos viver com o propósito de impactar o maior número de pessoas possível ao nosso redor, a começar por aqueles que caminham ao nosso lado. Não posso perder de vista aquilo que Deus quer e deseja fazer através da minha vida, através do meu testemunho, através dos meus relacionamentos. Encontrei uma citação, você pula esse slide, por favor, Marjorie, já pode ir para o outro. É a doutora Dorothy Patterson, ela é professora lá na universidade nos Estados Unidos. Ela escreveu algo que para mim foi muito impactante. Ela diz assim: seus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que lhes disse ao longo dos anos, nem se lembrarão dos bons conselhos que lhes deu, mas um retrato indelével de quem você é e de como viveu está gravado na mente deles e no coração deles. São pegadas, que são deixadas, que precisamos ter sabedoria como nos portar dentro dessa comunidade cristã, para que sejamos sal e luz dentro da nossa igreja, para que sejamos canais de encorajamento, de motivação, que cada vez mais sejamos essa palavra de ânimo, de esperança àqueles que estão pelo caminho e que precisam ser motivados a viver, buscando cada vez mais fazer e viver a vontade do nosso Deus.
Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, uma palavra tão poderosa, que encontrou guarida em meu coração. Ó Pai, eu quero ser instrumento do Senhor, na motivação, no encorajamento, no acolhimento daqueles que têm chegado à nossa comunidade de fé, e formemos, Senhor, um grande exército, e possamos se multiplicar, e outros que aqui chegarem, possam encontrar um ambiente fraterno, uma Filadélfia, um amor fraternal, com compromisso unicamente de louvar, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos de lado as nossas diferenças e olharmos para Jesus, a encontrarmos em Jesus a nossa motivação de sermos cada dia mais instrumentos do Senhor, encorajando, motivando aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, como comunidade de fé, a vivermos plenamente a Filadélfia, e que outros possam ser impactados por aquilo que temos vivido, e também se juntem a nós, e possam também aumentar esse cordão, esse exército, e muitos outros também sejam impactados pela maneira como nos tratamos uns aos outros, e vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém, amém, amém.